Leia a Bíblia em um ano. Dia 53. Deuteronômio, capítulos 4 a 6. Moisés motiva o povo a obedecer. Mais tarde, Moisés falou ao povo de Israel: Agora, portanto, ó Israel, ouve as leis e as instruções que eu hoje vos ensino a praticar, a fim de que vivais e entreis para possuir a terra que Yahvé, o Senhor, Deus de vossos antepassados, vos dá. Nada acrescentareis ao que eu passo a vos ordenar, e nada tirareis também. Observareis os mandamentos de Yahvé, vosso Deus, exatamente como vos prescrevo. Vossos olhos foram testemunhas do que Yahvé realizou em Baal-peor. O Senhor, vosso Deus, exterminou da sua comunidade todos os que preferiram seguir Baal-peor. Quanto a vós, entretanto, permanecestes apegados a Yahvé, vosso Deus, e por este motivo estáis todos vivos até hoje. Eis que vos ensinei todos os estatutos e normas, conforme Yahvé, o meu Deus, me ordenara, para que os coloqueis em prática na terra em que estáis adentrando, com o objetivo de tomardes posse dela. Sendo assim, cuidai de obedecer-lhes e praticá-los, pois dessa maneira todos os demais povos observarão a sabedoria e o correto juízo que tendes. Ao ouvir todos esses decretos, os povos dirão: Em verdade, esta nação é constituída de um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo e pessoal como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos. E qual a grande nação que tenha leis e preceitos tão justos como esta Torá, lei que eu vos estou apresentando neste dia. A revelação do monte de Horebe. Tão somente guarda-te a ti mesmo e cuida bem da tua própria alma, a fim de que jamais esqueças que os teus olhos contemplaram, e para que tais vivas recordações nunca se apartem do seu coração, em nenhum dia da sua vida. Ensina-as com dedicação os teus filhos, no dia em que estás diante de Yahvé, o teu Deus, no Horebe, quando o Senhor me ordenou: reúna o povo para que eu os faça ouvir a minha palavra, a fim de que aprendam a respeitar-me com amor reverente por todo o tempo em que viverem sobre a face da terra, e assim ensinem aos vossos filhos. Vós vos aproximastes, prostrando-vos ao pé do monte. Toda a montanha ardia em chamas que subia até o céu, e estava envolvida por uma nuvem escura e densa. Então, de repente, Yahvé falou a todos vós por meio das chamas. Ouvieis claramente o som das palavras, mas não pudestes ver ninguém. Nenhum ser tomou forma, nada além de uma voz poderosa. Ele vos revelou então a aliança que vos ordenara obedecer, os 10 mandamentos, escrevendo-os sobre 2 tábuas de pedra. Nessa mesma época, Yahvé mandou-me ensinar-vos juízos e decretos, para que os comprais na terra, a que estáis adentrando para herdá-la. Mandamento contra a idolatria. Ficai, portanto, muito atentos a vós mesmos, uma vez que nenhuma forma vistes no dia em que Yahvé falou ao monte de Horebe, no meio do fogo. Não vos permitais corromper, fazendo para vós uma imagem esculpida em forma de ídolo, uma figura de ser humano, homem ou mulher, figura de qualquer animal em toda a terra, de qualquer ave que percorra os céus, de qualquer criatura que se move rente ao solo
ou figura de qualquer animal que vive nas águas debaixo da terra. Tudo isso para que, ao levantardes os olhos em direção ao céu e observardes o sol, a lua, as estrelas e todos os demais corpos celestes, não te deixeis seduzir por estes astros, para adorá-los e servi-los. Portanto, são apenas coisas que Yahvé, o teu Deus, distribuiu entre todos os povos que vivem debaixo do céu. Contudo, quanto a vós, o Senhor vos tomou e tirou do meio da fornalha de fundir ferro do Egito, a fim de que sejais o povo da herança de Yahvé, como hoje se observa claramente. O inexorável juízo de Deus. Por vossa causa o Senhor irou-se contra mim, jurando que eu também não atravessaria o Jordão, e não entraria na boa terra que Yahvé, teu Deus, está propiciando como herança. Eis que eu vou morrer deste lado da terra, sem atravessar o Jordão. Vós, porém, atravessareis e tomareis posse daquela boa terra. Entretanto, ficai atentos a vós mesmos, para não esquecerdes da aliança que Yahvé, vosso Deus, estabeleceu convosco, e não fazerdes qualquer tipo de ídolo, imagem pintada, forjada ou esculpida, que Yahvé, o teu Deus, te proibiu. Pois Yahvé, o teu Deus, o Eterno, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Assim, mesmo depois que tiverdes vivido muitos anos na terra de Canaã, quando fordes idosos e tiverdes muitos filhos e netos, e vos compreenderes, agindo de forma contrária às ordens do Senhor, fazendo ídolos de qualquer tipo e praticando o que é mal diante dos olhos de Yahvé, o teu Deus, de modo a provocar a tua ira, invoco a partir deste momento o céu e a terra como testemunha contra vós, porquanto havereis de ser depressa e completamente eliminados da face da terra, da qual ides tomar posse em breve, ao atravessardes o Jordão. Não prolongarei vossos dias sobre a vossa terra, pois sereis totalmente aniquilados. Yahvé vos dispersará entre todos os povos, e restará de vós apenas um pequeno número de pessoas no meio de muitas e grandes nações para onde o Senhor os tiver conduzido. Lá servieis a deuses feitos por mãos humanas, de madeira e de pedra, que não têm qualquer capacidade, não podem ver ou ouvir, comer ou sentir aromas. De lá então irás procurar Yahvé, o teu Deus, e o encontrarás, se o buscardes com todo o teu coração e com toda a tua alma. Assim, quando estiverdes sofrendo de todas as aflições e cair sobre vós, então no futuro, ao final dos tempos, voltarei para o Senhor, o teu Deus, e obedecereis a tua palavra. Pois Yahvé, o teu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem desprezará a aliança com o juramento que firmou com os vossos pais. A grandeza da escolha divina. Questiona, pois, os tempos passados que te precederam, ó Israel, desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra, de um lado ao outro do céu. Se já aconteceu algo tão grandioso, ou já se ouviu algo semelhante, existe um povo que tem ouvido a voz de Deus vivo falando no meio do fogo, como tu o viste e que tenha permanecido vivo? Ou um Deus que tenha vindo para tomar para si uma nação no meio de outra nação, com provas, sinais, prodígios, obras maravilhosas e grandes batalhas, como um poderoso e braço forte, com feitos temíveis e magníficos, conforme tudo o que Yahvé, o Senhor teu Deus, realizou no Egito, em vosso favor diante de vossos olhos? Foi a ti, Israel, que ele mostrou tudo isso, para que soubesse que Yahvé é Deus, o único, e além dele não existe nenhum outro. Aleluia. Do céu, ele fez com que ouvistes a sua voz para te disciplinar. Na terra, ele te levou a contemplar
o seu grande poder nas chamas, e ouviste claramente as suas palavras vindas do meio do fogo. E porque ele muito amou a teus pais, e depois deles escolheu a sua descendência, ele próprio te fez sair do Egito por meio de sua excelsa presença e de seu magnífico poder. Expulsou nações maiores e mais fortes diante de ti, com o propósito de fazer-te adentrar e tomar posse como herança da terra que fora deles, como hoje se verifica. Portanto, reconhece nesse dia e reflete em teu coração: Yahvé é um único Deus, tanto nos mais altos céus como cá embaixo na terra. Não há nenhum outro. Obedeça, pois, os seus preceitos e mandamentos, que eu hoje te ordeno, a fim de que tudo corra bem a ti e aos teus filhos, como depois de ti, e para que prolongues os teus dias sobre a terra, que o eterno teu Deus te concede para todo sempre. As cidades de refúgio. E Moisés separou 3 cidades do outro lado do Jordão, na parte leste, para onde poderia fugir e se abrigar quem houvesse matado uma pessoa por acidente, sem querer ou intenção deliberada de matar. Neste caso, o homicida perseguido poderia salvar a sua própria vida, refugiando-se em uma daquelas cidades. Sendo assim, as cidades escolhidas foram Bezer, no planalto do deserto, destinada à tribo de Ruben, a cidade de Ramote, para a tribo de Gade, e Golá, em Bazã, para a tribo de Manassés. O segundo discurso de Moisés. Esta, portanto, é a Torá, a lei que Moisés apresentou a todos os filhos de Israel. Estes são os mandamentos, preceitos, doutrinas e ordens que Moisés transmitiu como leis para os israelitas quando saíram do Egito. Estavam, pois, do outro lado do Jordão, no vale fronteiro de Bet-peor, na terra de Sião, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel derrotaram quando deixaram o Egito. Eles tomaram posse da terra dele, e também conquistaram as terras de Og, o rei de Bazã, e dos 2 reis amorreus que habitavam no leste do Jordão. Estas terras se estendiam desde Aroer, na margem do ribeiro de Arnon, até o monte Sião, onde é Hermon. E incluía toda a região da planície de Arabá, no lado oriental do Jordão, até o Mar Morto, abaixo das vertentes da colina, as encostas do monte Pisga no leste. Os 10 mandamentos da Torá. Capítulo 5. Então Moisés mandou que todo o povo de Israel se reunisse e proclamou: Ouve, ó Israel, os decretos e as leis, que hoje comunico aos vossos ouvidos. Vós os aprendereis e buscareis aplicá-los à vida prática diária. Yahvé, o nosso Deus, estabeleceu conosco uma aliança no monte de Horebe. Não foi com os vossos pais que o Senhor fez essa aliança, mas sim conosco, com todas as pessoas que neste dia estão presentes a essa assembleia, todos vivos aqui. Aleluia. Yahvé falou convosco face a face. Sua voz se projetou no meio das chamas do monte. Naquela época eu fui colocado entre o Senhor e vós, a fim de vos anunciar a palavra de Yahvé, pois ficastes com medo do fogo e não subistes a montanha. Foi quando ele nos disse: Eu sou Yahvé, o teu Deus, aquele que te libertou e fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem, e nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, no céu ou cá embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, tampouco lhes prestarás qualquer tipo de culto, porquanto eu, o Eterno, sou Deus zeloso,
que castiga os filhos pelo pecado de seus pais até a terceira geração e até a quarta geração daqueles que me desprezam. Contudo, dedico amor misericordioso até a 1000ª geração para com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome de Yahvé, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune aquele que usar o teu nome sem o devido respeito. Guardarás o dia do Shabá, sábado, a fim de santificá-lo, conforme o Senhor teu Deus te ordenou. Trabalharás 6 dias e neles cumprirás todos os seus afazeres. O 7º dia, porém, é um Shabá, o sábado de Yahvé, o teu Deus. Neste dia não farás obra ou trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem teu servo ou serva, nem teu boi, nem teu jumento ou qualquer dos teus animais, nem um estrangeiro que estiver vivendo na sua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Recorda que foste escravo na terra do Egito, e que Yahvé, o teu Deus, te libertou e tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Eterno teu Deus te ordenou a guardar o dia do Shabá, o sábado. Honra teu pai e tua mãe, conforme te ordenou o Senhor teu Deus, a fim de que tenhas vida longa e tudo vá bem na terra que Yahvé, o teu Deus, te concede. Não assassinarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejará para ti a casa do teu próximo, nem o teu campo, nem o teu servo ou serva, nem boi, nem jumento, nem bem algum que pertença ao seu próximo. Moisés é convocado a mediar. Estas palavras proclamou Yahvé e a toda a sua congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão, com alta e poderosa voz, e nada mais acrescentou. Então, tendo-as escrito em 2 tábuas de pedra, as entregou a mim. Contudo, quando ouvistes a voz que vinha no meio das trevas, enquanto a montanha ardia em chamas, aproximastes de mim com todos os chefes de vossas tribos e demais anciãos e autoridades, e suplicastes: eis que Yahvé é nosso Deus, nos revelou sua glória e sua grandeza, e nós ouvimos claramente a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus pode falar ao ser humano sem que este deixe de viver. E agora, por que iríamos morrer? Estas grandes chamas vão nos devorar. Se continuarmos a ouvir a voz de Yahvé, o nosso Deus, nós vamos perecer. Em verdade, que homem mortal chegou a ouvir a voz de Deus vivo, falando dentro do fogo, como nós ouvimos e sobreviveu? Aproxima-te, pois, tu, Moisés, para ouvir tudo o que Yahvé, o nosso Deus, tem a dizer. Tu nos dirás tudo o que o Eterno, nosso Deus, te comunicar. Nós ouviremos atentamente e obedeceremos. Yahvé compreendeu bem o sentido de vossas palavras quando falaste comigo e me disse: ouvi perfeitamente as palavras que este povo dirigiu. Falaram com sabedoria e justiça. Como seria bom se eles sempre pensassem dessa maneira e tivessem um coração disposto para obedecer todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Vai, portanto, e diz-lhes que podem voltar às suas tendas. Tu, porém, permanece aqui comigo, para que eu te diga todos os mandamentos, os decretos e as doutrinas que lhes ensinarás, a fim de que pratiquem na terra que eu dou a eles como propriedade. Obedecer a Deus e viver feliz. Sendo assim, tendes todo o zelo para agirdes conforme vos ordenou Yahvé, o vosso Deus. Não vos desvieis nem para a direita nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que Yahvé, o vosso Deus, vos orientou, para que vivais, sendo portanto felizes e prolongando os vossos dias na terra que haveis de tomar posse. A lei principal.
Amar a Deus. Capítulo 6. Estas são as leis, isto é, os decretos e os mandamentos, que Yahvé, vosso Deus, ordenou que vos ministrasse, a fim de que os coloqueis em prática na terra na qual estáis adentrando, com o objetivo de tomardes posse dela. Sendo assim, tu, teus filhos, teus netos, temerão a Yahvé, o Senhor teu Deus, e obedecerão a todos os seus estatutos e mandamentos, que eu hoje vos ordeno, para que os guardes duramente toda a sua existência, a fim de que os seus dias sejam felizes e se prolonguem na terra. Porquanto, ó Israel, ouve e cuida de pôr em prática o que será bom para ti, e te multiplicará a descendência, conforme te afirmou Yahvé, Deus de teus pais, ao entregar-te a terra que mana leite e mel. Shema, ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Senhor, é o único Deus. Amarás o Senhor, o teu Deus, com todo o seu coração e com toda a tua alma e com todas as suas forças. E de todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo o zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua mesa, quando estiveres andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás essas palavras como um sinal na tua mão e no teu braço, e prenderás a tua testa como tefilim, filactérios. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais, mezuzot, na tua casa e nos teus portões. Orientação à obediência de Deus. Quando Yahvé, o teu Deus, te fizer adentrar na terra que ele, sobre juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, terra constituída de grandes e boas cidades, que tu não construístes, com essas casas repletas de tudo o que há de melhor, de obras e bens que não produziste, com cisternas que não cavastes, com vinhas e oliveiras que não plantaste. Quando, enfim, tudo isso se realizar e comeres e estiveres saciado, fica atento, pois, à tua própria pessoa. Não te esqueças de Yahvé, que te fez sair da terra do Egito na casa da escravidão. É a Yahvé, o teu Deus, que deverás amor reverente e temor. A ele servirás e pelo teu nome jurarás. Apelo à fidelidade ao Senhor. Não seguireis outros deuses de qualquer um dos povos que estão ao seu redor. Pois Yahvé, o teu Deus, que habita no meio de ti, é Deus zeloso. A ira do Eterno, o teu Deus, se inflamará contra ti, e ele te exterminará da face da terra. Não poreis à prova Yahvé, o vosso Deus, como o experimentastes em Massá. Observareis cuidadosamente os mandamentos de Yahvé, o vosso Deus, bem como preceitos e decretos que ele te ordenou. Farás o que é justo e bom aos olhos de Yahvé, para que tudo te corra bem e venhas a possuir a boa terra que o Senhor prometeu aos seus pais, expulsando da tua frente todos os teus adversários. Assim falou Yahvé. No futuro, quando os teus filhos perguntarem: qual o significado de todas essas leis, estatutos e doutrinas que o Eterno vosso Deus ordenou a vós? Responderás a eles: Nós éramos escravos no Egito, mas Yahvé nos libertou e nos fez sair do Egito com mão forte. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais, obras portentosas e juízos terríveis contra o Egito, contra o faraó e toda a tua casa. Quanto a nós, entretanto, fez-nos sair de lá
para nos conduzir até aqui e nos conceder em herança a terra que por juramento havia prometido aos nossos pais. O Senhor ordenou-nos, então, de cumprirmos todas essas ordenanças, amando reverentemente a Yahvé, o nosso Deus, para que tudo nos ocorra bem todos os dias, para dar-nos vida, como hoje se pode constatar claramente. Esta será a nossa justiça. Buscaremos zelosamente colocar em prática todos esses ensinamentos diante de Yahvé, o nosso Deus, tudo conforme Ele nos ordenou.